Senhores, bom dia. Retomando a nossa 29ª sessão ordinária virtual, do dia 7 de maio de 2021, anuncio processo de recurso de número 5461/2017, auto de infração 2017-10395, em que recorrente Everton Car Serviços, Automação e Locação Limitada, EPP, e recorrido Célio Julgamento de Instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator, a indicação de procedência em julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a improcedência do feito. Passo a palavra ao doutor Pierre para o relato do processo anunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente, bom dia a todos. Dos representantes da Procuradoria, doutor Matheus, presidente, conselheiros, e nosso anjo da guarda, doutor Evanete. O ato em questão, Everton Car, trata de um suposto embaraço à fiscalização. Segundo a fiscalização, o contribuinte não apresentou os arquivos eletrônicos de F no layout requerido e, portanto, havia um embaraço à fiscalização. Segundo a fiscalização, ele apresentou a DF com os valores, mas sem discriminar mercadorias. Em sua defesa, o contribuinte alega que não causou embaraço à fiscalização. Na realidade, era uma empresa do Simples e apresentou a DF como permitida, com os valores, e apresenta os documentos da DF, dizendo que, como ela é o cliente do Simples, aquele é o formato correto, não com discriminação de mercadorias, notas fiscais. O julgamento entendeu que ela tinha que o contribuinte deveria apresentar a DF no formato exigido pela fiscalização, embora a fiscalização não tenha dito, só pediu para apresentar a DF, e o recurso ao contribuinte reafirma que apresentou a DF como é possível gerar pelo sistema, porque ele é do Simples. O parecer entendeu que a autuação era procedente, que realmente o contribuinte entregou a DF como lhe é facultado. Eu vou ler aqui, página 60 dos autos, para apenas dar. Sim, considerando o que diz a legislação sobre a empresa enquadrada no Sistema Civil Nacional, no que se refere ao envio de arquivos eletrônicos com itens de produtos, entendo que a empresa autuada não estava obrigada a enviar os arquivos solicitados pela fiscalização por itens de produtos, o que não conduz ao entendimento que o descumprimento não foi deliberado para embaçar a fiscalização, sendo a acusação fiscal improcedente. Ele se baseia isso por meio da Instrução Normativa 03/2011, em que diz o formato que as empresas, microempresas EPP, optando pelo CIF, devendo transmitir a DF, conseguir informações. Valor das operações relativas à entrada de mercadorias ou produtos estabelecidos, valores das operações relativas às saídas. E isto foi informado na DF. Tem outro detalhe que passou incólume pelo contribuinte e por todos nos autos, que é o seguinte: a intimação do contribuinte para apresentar os arquivos eletrônicos no layout de FFT com detalhamento já solicitado, a intimação para apresentar esses arquivos foi feita, emitida no dia 20/6 de 2017, e dá um prazo de 10 dias. O auto de infração foi elaborado no dia 20/6, no mesmo dia que foi elaborada a intimação. E ele recebeu o auto de infração e a intimação no dia 26. Ou seja, foi feita a intimação, o auto de infração foi feito no mesmo dia, antes dos 10 dias, esperou 10 dias. E o contribuinte, quando recebeu a intimação, já recebeu o auto também, no dia 26. Quer dizer, o prazo dele era para correr a partir do dia 26, 10 dias, para então ele apresentar. Contudo, ele já recebeu, foi o auto, a intimação, e o auto foi feito no mesmo dia que foi feita a intimação. Isso por si só já seria suficiente, mas tem a questão também do layout dentro do que é permitido pela Instrução Normativa 03/2011. Em suma, senhores, esse é o relatório.
Obrigado, doutor Pierre. Existe uma particularidade, talvez, na discussão, né? Os senhores podem aprofundar. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana e destaco que há um pedido de sustentação oral pela empresa, entretanto, foi regularmente intimado e, há poucos, no início da sessão, o contribuinte informou que não participaria devido a um imprevisto ocorrido. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, sempre atenta, e o doutor Pierre também, porque já verificou que a intimação, né, foi realizada no mesmo dia da lavratura do auto de infração. Realmente, isso por si só é suficiente para afastar a acusação fiscal. Mas existe aquele dispositivo na nossa legislação, doutor Pierre, que você sabe muito bem, que diz que quando se puder julgar o mérito e esse for a favor do contribuinte, então deve-se ultrapassar a nulidade e ir para o mérito. É o caso aqui que foi, aliás, apontado pela consultoria. O contribuinte, na época, inscrito no Simples Nacional, ele era obrigado a prestar as informações ao fisco, mas de forma anualizada e sem o detalhamento dos produtos. E foi exatamente isso o motivo da autuação. Leu para os senhores aqui a parte das informações complementares, em que o agente fiscal diz claramente: verificando o CD que o contribuinte entregou para a fiscalização, constatamos que este tentou confundir o agente do fisco e informou apenas listagem dos itens das entradas e saídas. Porém, o que a legislação determina é que as entradas, saídas e inventários devem ser enviados com detalhamentos de itens no layout de F ou FD. Bem, essa é a regra para os contribuintes que estão sujeitos ao regime normal de tributação. Não é o caso na época do autuado, que não estava, ele estava no Simples Nacional e, portanto, não estava obrigado a fazer esse tipo de entrega. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que o caso é de improcedência da acusação, ultrapassando a nulidade que seria declarada com a intimação e auto de infração realizados na mesma data. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus, o contribuinte não suscitou essa nulidade. Eu que percebi aqui. Então, antes a falta já que ele não foi suscitado na matéria de ordem pública, eu também deixo de apreciar em razão da questão do mérito. E eu entendo pela improcedência do lançamento. É só isso, senhor presidente. Ok. Senhores, só um detalhe, não sei se a doutora Mônica quer se manifestar, e tem algumas particularidades com relação a embaraço à fiscalização. Nesse processo, posso estar equivocado, doutor Pierre pode até verificar, teve um termo de início de fiscalização, passado um período, não entregando o documento, ou entregando um documento diferente do que o solicitado, foi lavrado o termo de intimação. Aliás, o auto por embaraço. O senhor tem essa informação? Então, senhor presidente, foi primeiro lavrado um termo de início, certo? O que ele diz é o seguinte: 24 de fevereiro. Notas fiscais, arquivo eletrônico de FFD, caso de notas fiscais do inventário do período. Bom, aí esse foi apresentado. Aí foi feito um novo termo, dia 26, apresentar os arquivos eletrônicos no layout de FFD com detalhamento dos itens já solicitados. Foi em cima dessa pauta aqui que ele lavrou o auto. Desse segundo aqui. Pronto. Esse segundo foi feito dia 20 e a autuação já foi feita dia 20. Ele dá 10 dias e o contribuinte já foi intimado desta intimação do auto no dia 26. Eu só quis destacar que, às vezes, o embaraço é referente ao termo de início. Né? Não sei. Não é. Nesse caso, parece que não. Né? Não. E aqui, porque normalmente, via de regra, o autuante, o embaraço referente ao termo de início
e já emite um novo termo de intimação para solicitar outros documentos. Só destacando esses pontos aí. Mais alguma discussão, senhores? Então, como vota o conselheiro relator? Presidente, eu dou provimento ao recurso ordinário por entender improcedente o lançamento, nos termos do parecer e da manifestação da douta Procuradoria. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Não tendo nenhum voto contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para modificar a decisão de procedência para improcedência do feito fiscal, nos termos do parecer e manifestação da douta Procuradoria. Dando prosseguimento à nossa sessão de hoje, anuncio o processo de recurso 5460-2017, auto de infração 2017-14797, em que recorrente Everton Car Serviço, Automação e Locação Limitada, APP, recorrido, célebre julgamento de instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária, sugere a improcedência do feito. Como já destacado, há um pedido de sustentação oral, foi regularmente intimado, entretanto, hoje foi comunicado da impossibilidade de participar dessa sessão. Então, da forma regimental, passo a palavra ao conselheiro relator. Muito obrigado, senhor presidente. O auto de infração aqui, o lançamento, trata-se do mesmo contribuinte, Everton Car Serviço Automotivo de Locação Limitada, EPP, né? A alegação é ter deixado o contribuinte de apresentar documentos fiscais de controles, redução X, leitura de memória fiscal e redução Z, no ano de 2012 de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, com a infração capitulada e a penalidade 123.7A. A defesa, por sua vez, afirma que ele não tinha como emitir esses documentos porque ele é um contribuinte que não utiliza a SF desde 2004. E ele apresenta um documento, um termo de ocorrência no livro dele, certo? Assinado por um auditor fiscal, em que diz que compareceu ao local, o concurso fiscal compareceu ao local, verificou que a máquina estava em desuso e que o contribuinte não precisaria reativá-la por prestar apenas serviço, não emitir vendas e tudo isso, certo? O contribuinte também pediu anulidade, dizendo que a autuação não atendeu o princípio da motivação, e pediu uma perícia para que juntassem o processo 2004-24-310, que é o pedido dele, porque ele fez um pedido para que a Cefaz fosse lá e constatasse a desativa da máquina e a falta de necessidade dele utilizar as máquinas para impressão da leitura X da FC, né? O julgamento de primeiro grau diz que no sistema consta como se a FC estivesse ativa. Então, como não consta nos autos o pedido de cessação do uso, o auto deveria ser julgado procedente. E não defere o pedido de perícia para juntar o processo 2004-24-310, que, segundo o contribuinte, e segundo o que consta nas anotações do livro de ocorrência dele, seria o processo em que ele solicitou a fiscalização se dirigisse ao seu estabelecimento, né, e constatasse a falta de necessidade do uso do maquinário. Com o seu recurso, os argumentos do contribuinte são repetidos. Por ocasião do parecer, o parecerista, certo? Peço o seguinte relato. Ocorre que em 23 de setembro de 2004, aproximadamente 13 anos antes, foi emitido pelo orientador do Núcleo de Execução da Parangaba a Ordem de Serviço 2004-24810,
designando a servidora Ana Edith F. Santiago para que efetuasse trabalho de diligência na rua Germano Franco, número 267, junto à empresa Francisco Efton Jucá, atualmente com o nome fantasia Efton Car Serviço Automotivo de Locação, EPP. O trabalho de diligência consistia em averiguar a situação do uso do equipamento emissor de cupom fiscal, ECF, de marca Schauder ECF1F, tal. Fabricação tal, pertencente à autuada. Concluiu a servidora, na ocasião, que o referido equipamento encontrava-se em desuso, pois a empresa operava essencialmente com prestação de serviços contratados por empresas seguradoras, ao que deu por encerrada a ordem de serviço acima mencionada. Tanto a peça impugnatória quanto o recurso ordinário interposto, a empresa alega que, por ocasião do encerramento da diligência, o equipamento emissor fiscal foi retirado das dependências da empresa pela auditora Ana Edith Santiago. Considerando as informações apresentadas pela servidora Ana Edith Santiago, matrícula tal e devidamente registrado no livro de ocorrências, páginas tal, entendo que era conhecimento do fisco que o equipamento não estava mais sendo utilizado pela empresa, o que nos leva a concluir que houve cessação do uso deste naquela data, em que pese a informação anexada pela fiscalização de que o equipamento estaria com status de ativo no sistema, entende que o contribuinte não pode ser penalizado por erro de informação do sistema da Cefaz. Deveria a servidora, após a diligência, ter registrado no sistema a conclusão do seu trabalho sobre o não uso ou cessação do equipamento da SF por parte da empresa. Em suma, senhores, é este o relato. Obrigado, doutor Pierre. Passa a palavra, então, ao doutor Matheus Gena Neto, representante da PGE. Belíssimo relato, doutor Pierre. Claro, preciso. Bem, senhor presidente, a questão que nos parece interessante aqui nesse processo é porque, veja, é que a acusação é a falta de entrega das leituras A, B, C, D, F, G, H, L, M. Estou brincando. A falta da leitura no equipamento emissor de cupom fiscal, a leitura Z e a leitura X, que são os totalizadores diários e por período. Então, o contribuinte, ao ser fiscalizado, e é exigido pela fiscalização, diz, eu quero essa leitura e tal. E o contribuinte não apresenta tais leituras. E não apresenta por quê? Porque, como já bem relatado, desde 2004, quando houve uma fiscalização na empresa, atestou o agente fiscal à época que aquele equipamento não estava sendo utilizado, não era utilizado. E mais ainda, isso foi registrado no RUDFUT, no Registro de Utilização de Termos e Documentos Fiscais de Ocorrência, Registro de Utilização de Ocorrência, Registro de Utilização de Termos de Documentos Fiscais e Ocorrências, RUDFUT. E está lá registrado a afirmação por parte do agente fiscal à época que aquele equipamento não era utilizado. E mais ainda, e o contribuinte diz, mas além de não utilizar, esse equipamento ainda foi retirado da empresa por parte do agente fiscal. Não há elemento comprobatório, ele não chega a apresentar nos autos elemento comprobatório da retirada desse equipamento pelo agente fiscal. Mas, de qualquer sorte, há, sim, a prova de que o equipamento não estava sendo usado. Por que não estava sendo usado? Porque a empresa passou a utilizar-se mais de prestação de serviço, pelo menos é o que ela indica. Mas o fato é que a exigência dessas leituras só pode ser feita se o equipamento estiver sendo utilizado. Se ele não está sendo utilizado, como é que ele vai fazer a leitura X, a leitura Z? Pode fazer essa leitura. Quer dizer, a exigência formulada pelo agente fiscal é uma exigência impossível de ser cumprida. É esse ponto que merece destaque. Ou seja, se não há X nem Z a apresentar, a sua exigência, ela é indevida, ela é impossível. Quer dizer, é um pedido impossível de ser cumprido. O que o agente fiscal poderia ter feito era ter sancionado o contribuinte,
por não estar utilizando o equipamento, por não ter o equipamento formalizado, por o equipamento estar irregular, aí sim, aí seria razoável até o agente fiscal autuar o contribuinte por esses fatos, mas não por não atender o seu pedido de entrega das leituras X e Z, que ele não possui, ele não tem, se ele não estava utilizando esses equipamentos. Ou seja, é um pedido impossível. Por tal razão, senhor presidente, ou por tais razões, é que a Procuradoria entende que o caso aí é de... aliás, não seria nem de improcedência, o caso seria de extinção, porque a exigência da entrega desses elementos é um pedido impossível. Eu acho que sairia até do campo da improcedência e iria para o campo da extinção. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, Zé Mateusiana. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Doutora Mônica. Eu estava olhando aqui a DF do contribuinte, referente aí ao exercício de 2012, ele teve uma movimentação, assim, bem expressiva, né? Foi assim, mais de quase 1.700.000 de movimentação. Quando a gente olha o cadastro do contribuinte, a gente verifica que ele estava à época e ainda continua como comércio a varejo de peças e acessórios. O segundo KNAI secundário dele, o primeiro é a mesma coisa, ele repete, comércio a varejo de peças, e o terceiro, que seria o terceiro secundário, né, é serviço de manutenção e reparação mecânica, né. Consta aqui que ele possui o equipamento, o SF, tá? Então, assim, a minha dúvida é assim, é porque eu não entendi bem. Tinha um SF e foi retirado, e a base de informação é a escrituração no termo de ocorrência? É isso, doutor Pierre? Isso, doutora Mônica. Isso, doutora Mônica. A fiscalização vai lá, certo? Pede a redução Z do maquinário X, né? Ele disse que não tem esse maquinário, está em desuso e foi recolhido pela fiscalização, e mostra o livro de ocorrência dele, em que a fiscalização atesta que foi lá e que o contribuinte realmente não praticava atos para o uso da emissão. E, posteriormente, vem o parecer com dados mais aprofundados, que diz até que ela retirou. Quem disse que ela retirou foi o parecer. Eu não sei se ele consultou o processo que o contribuinte menciona. É isso. Entendi. Em discussão, senhores. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Não tendo maiores discussões, doutor Pierre, como vota? Presidente, eu entendo não pela extinção, mas sim pela improcedência do lançamento. Né? Embora seja um pedido impossível, né? O fiscal não tinha como saber disso corretamente, né? Então, o lançamento eu entendo como improcedente. Ok, doutor Pierre, obrigado. Escolhi o voto aqui dos senhores. Doutor William Falcão, como vota, doutor William? Senhor presidente, não deu tempo eu falar, não. Passei batido, mas só para dizer... Mas fica à vontade. Assim, como é que um documento, um SF, é dado baixa há tanto tempo e ainda a fiscalização, inclusive para a servidora, está mostrando aqui, a servidora, a matrícula e tudo, está registrado lá no RUDIFT, Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, e em 2017 o fiscal cobrando. Chega a dar causa uma estranheza isso aí. Ou esse contribuinte, por exemplo, é aquele SF, que ele está cobrando um SF, né, pedindo. Aquele SF que ele está pedindo não tinha nada registrado. E por que ele não especificou? É o SF agora em uso. Né? Tem toda essa falha, né? Porque eu não quero dizer que ele não tem usado, não. A doutora Mônica viu aí que ele tem um SF em uso.
Então, por que é que não pediu deixa SF em uso? Aí fica sem citar o número do SF, e ele trazendo um SF que foi baixado em 2004, fica meio complicada a situação. É isso. Mas, já que eu não sei se tem... William, por favor, questão de ordem, presidente, eu gostaria só de ressaltar um fato. Pois não, doutor O SF que consta aqui, o número de série dele é 1425081A. O SF que foi objeto da fiscalização em 2004 é o 1425081A. É a mesma máquina. Não é outra máquina, é a mesma máquina. Certo, então pronto. Está explicado. Essa é a dúvida que eu estava sabendo qual seria o SF que está usando na época que ele foi pedido. Mas se é o mesmo SF, né, aí Deus nos acuda, né? A Anedite Santiago, matrícula 103.576.16, registrou lá que não dava mais esse SF. E está exigindo, é complicado agora a gente condenar o contribuinte por isso. Eu acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor William. Doutora Helena, como vota? Também acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Mônica. Acompanho o relator. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutor Fernando. Com o relator, presidente. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para modificar a decisão de improcedência para improcedência do feito fiscal nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Esta decisão, para o último processo da pauta. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, senhores? Então, convido, já convoco a sessão, a nossa 30ª sessão ordinária, que ocorrerá na segunda-feira. Segunda-feira que eu vou fazer referência aos processos. Dia 10 de maio, 30ª sessão virtual, processos da Unidocs, Assessoria e Logística de Materiais, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Teremos sustentação oral. Também teremos o processo da Votorantim, processo 2349, também com sustentação oral. E os dois últimos processos da pauta, a doutora Antônia Helena, né, relatora da Votorantim, também relatora da recorrente Polialimentos Limitada. E o último processo, Banco Bradesco, relatoria doutora Mônica Maria Castelo. Então, agradeço a participação de todos, desejo um feliz, um bom final de semana, e até segunda-feira, com muita saúde para todos. Obrigado.